Então é por isso que eu vou te ensinar hoje, nessa aula aqui, como você pode desenvolver a sua habilidade de listening do zero, tá? Do básico, do muito básico. Se você está lá no nível zero, comecei a aprender inglês ontem, pousei aqui no seu perfil, no seu canal da Blind English, comecei a aprender inglês ontem. Pois é isso aqui que você vai fazer então. Hello again, and welcome back to Blimey English. No, wait! E aí, pessoal, tudo bem? Eu até esqueço que esse vídeo vai ser em português. Vocês vão ver que eu quase sempre falo em inglês aqui. Isso porque essa atividade de ter essa interação com vocês por meio desses vídeos que eu faço, dessas aulas que eu faço, é uma coisa que eu já desenvolvi em inglês, eu já comecei a fazer isso em inglês. Então, quando você inicia uma nova habilidade em outra língua, o mais provável é que você se acostume mais a fazer aquela habilidade na outra língua, porque se torna uma rotina. Então, vocês vão me ver muito mais falando inglês aqui, até porque o propósito meu com vocês é fazer vocês entenderem inglês, mas de vez em quando eu vou fazer um vídeo em português, como este de hoje, e tem um motivo especial. Só um minuto, vou beber a minha água. Isto não é café, nem bebida alcoólica, não agora. Mas é o seguinte, esse vídeo de hoje eu vou falar sobre como você pode melhorar o seu listening, a sua habilidade de ouvir do zero. Por isso que eu estou fazendo ele em português. Do zero ou do básico, do muito básico mesmo. Eu até fiz uma outra versão desse vídeo em inglês e eu altamente recomendo que você ouça ou assista, ou ouça e assista. Por que eu falo ouça e assista? Porque você pode simplesmente ouvir o meu podcast, o Blimey Cast, ou simplesmente assistir ao vídeo. Eu recomendo altamente que você faça isso, ouça ou assista a versão em inglês, porque você precisa praticar o seu listening, meu jovem, essa é a verdade. Não tem outra saída, não tem outra coisa para você fazer. Mas, como eu sei que tem bastante gente que acompanha, que está no nível básico ou muito básico, eu vou fazer este vídeo todo em português, tá? Então, só para recapitular, eu escrevi um outro artigo, eu vou ler ele aqui com vocês, e nós vamos tratar aqui de como você pode melhorar o seu listening, a sua listening skill, a partir do básico, do muito básico, se você está lá no degrau zero, tá? E o negócio é o seguinte, porque muita gente me pergunta assim, Simon, eu já ouvi falar do seu treinamento desse Speaking Master, sei que ele é para o IELTS, sei que ele é para o Speaking do IELTS, para atingir o CLB 9 ou mais no Speaking, mas ele é todo em inglês? Muita gente me pergunta isso. E eu falo, sim, ele é todo em inglês. Muito embora você possa ativar as legendas em português durante o curso, todos os vídeos que eu fiz para o curso, né, os vídeos das aulas do curso, eles têm a possibilidade de você ativar as legendas em inglês. Mas apesar disso, não tem nenhum conteúdo falado em português lá dentro. Por quê? Porque eu quero. Porque eu quero que você entenda inglês. Porque eu quero que você aprenda e se acostume a entender inglês, o inglês falado. Deixa eu ser bem claro aqui com vocês. Se vocês não conseguem entender, se você não consegue entender, né, eu estou falando com você. Se você não consegue entender o que eu estou falando durante as aulas, porque nas aulas eu falo um pouco mais devagar, mais com mais detalhes, né? Então, se você não consegue entender o que eu estou falando nas aulas, muito provavelmente você não vai conseguir entender muita coisa que o seu examinador fala também na hora da prova. A gente tem que encarar isso. A gente tem que encarar o fato de que você precisa ser capaz de entender inglês. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Então, o que eu preocupo mais
é com seus resultados na hora do teste do speaking. Aí você fala, no speaking? Então por que você está falando do listening? Eu já disse isso aqui outra vez e eu vou explicar um pouco mais para frente. As habilidades da língua, né, listening, reading, speaking and writing, elas estão todas interligadas, tá? Elas estão todas interligadas. E quando você melhora uma, com muita frequência você acaba melhorando as outras. Então é isso que nós vamos falar. O que eu me importo aqui é com seus resultados, tá? Então é por isso que eu vou te ensinar hoje, nessa aula aqui, como você pode desenvolver a sua habilidade de listening do zero, tá? Do básico, do muito básico. Se você está lá no nível zero, comecei a aprender inglês ontem, pousei aqui no seu perfil, no seu canal da Blind English, comecei a aprender inglês ontem. Pois é isso aqui que você vai fazer então, para melhorar o seu listening, tá joia? Mas, eu tenho que te falar uma coisa, você tem que estar preparado, porque depois disso você não vai poder usar mais aquela desculpa com ninguém de que, meu nível é muito básico. Você não vai poder usar essa desculpa, porque tudo vai estar com você, nas suas mãos. Você tem que se comprometer com o seu sucesso, tá? Seja para fazer o curso do Speak Master, seja para fazer algum outro curso de inglês, seja para entrar numa aula de conversação, para ir em algum lugar conversar com alguém. Você não vai poder mais usar a desculpa de que seu inglês é básico, porque agora você já vai ter as ferramentas para poder resolver esse problema, né? A verdade é que eu não sou responsável pela sua melhora. Você é responsável pela sua melhora. Essa é a verdade. Sabe por quê? Porque só você pode fazer. Estudar é algo que ninguém pode fazer por você. Mesmo se você me pedir para praticar o listening para você, eu estarei praticando para mim. Se você pedir para para outra pessoa estudar inglês para você, a pessoa está estudando para ela e não para você, entendeu? Porque o conhecimento ele não pode ser arrancado da cabeça de alguém. Então, quando a pessoa estuda, ela é a que aprende. Tem uma frase do Einstein, Albert Einstein, que disse uma vez: uma mente que se abre para uma nova ideia nunca mais retorna ao seu tamanho original. Então, é aquela ideia, traduzindo para o nosso português bem informal, depois que você viu, não dá para desver. Depois que você já sabe o que você tem que fazer, depois que você já aprendeu como que faz, não tem como você falar que não sabe mais fazer aquilo, né? Uma vez que você tem o conhecimento de como melhorar o seu listening, aí sim você vai ser capaz não só de fazer o The Speaking Master, como também de fazer qualquer outro curso em inglês, qualquer outro treinamento em inglês. E eu te digo mais, você vai ser capaz de expandir as atividades na sua vida, tá? Eu sempre digo, isso é uma frase que eu gosto de dizer, que quando você aprende um outro idioma, o seu mundo dobra de tamanho. Porque pelo menos as palavras que você sabia na sua língua, agora elas têm pelo menos mais um significado. Agora você tem o dobro de informação dentro de você. Então, o seu mundo é muito maior. Tá joia? Então, vamos lá? Vamos começar? Let's have another sip. Deixa eu tomar um outro gole. Só para vocês verem, ó. Não sei se está focando aí. De Minas para o Canadá. Made in Minas. Bacana, né? Pois bem, vamos lá. Eu vou assumir, eu vou assumir o fato de que você está começando do básico, tá joia? A primeira coisa que eu preciso te dizer é te explicar aquilo que o idioma ele tem 4 habilidades, tá? Listening, reading, writing and speaking. A habilidade, as duas primeiras, listening and reading, elas são as habilidades de entrada, são as habilidades receptivas. Por quê? Quando você está ouvindo alguma coisa, você está recebendo informação, é uma atividade passiva. Quando você está lendo alguma coisa, você também está recebendo informação, também é passivo. Quando você está falando ou escrevendo, aí é o contrário, você está produzindo informação. Elas são ativas, tá? Então, o que que acontece? Para você melhorar o seu speaking, que é a sua habilidade de falar, até o ponto de você
atingir lá as maiores notas no speaking test, no teste do speaking, você tem que usar a sua habilidade de saída, né, a sua output skill, sua habilidade de saída, que é o speaking, porque você vai precisar falar durante a prova, você vai precisar produzir conhecimento durante a prova. O que não é autoindicativo aqui é que você tem que primeiro ter recebido informação antes. Você tem que primeiro ter recebido informação suficiente para só então ser capaz de transmitir de novo. Significa que você precisa trabalhar nas suas atividades receptivas para depois melhorar e desenvolver as suas habilidades produtivas. Do contrário, o que vai acontecer é que você não vai ter uma habilidade produtiva, o writing e o speaking, suficiente, ou então vai ter enfraquecida, tá joia? Consegue, consegue perceber, consegue notar aqui, se você não recebe conteúdo suficiente pelo listening e pelo reading, você não vai ser capaz de falar adequadamente. Você provavelmente conhece alguém, ou até mesmo você seja essa pessoa. Já viu alguém dizer que, eu consigo entender, mas eu não consigo falar? Já viu isso? Você é assim? Já ouviu alguém falar isso? Eu consigo entender o que eles estão falando, mas eu não consigo falar. Geralmente, geralmente, isso é um problema, um defeito no listening. O listening é insuficiente. Preste atenção, eu não estou dizendo que você não entendeu o que a pessoa falou. Você entendeu. Eu estou dizendo que o listening, a atividade de listening que você fez foi insuficiente. A carga de listening que você recebeu foi insuficiente para te permitir produzir conteúdo, produzir alguma coisa para falar de uma maneira natural. A quantidade de exposição que você teve com a língua pelo listening foi insuficiente. Na verdade, ela é suficiente para você entender o que a pessoa falou ali, mas ela não é suficiente para você ter aquilo incorporado dentro de você, a ponto de conseguir falar aquilo. E se você não tem aquilo dentro de você, você não vai ser capaz de falar fluentemente e naturalmente. Eu estava até conversando isso outro dia com uma pessoa, e eu falei assim, eh, você consegue entender o que eles estão falando na rádio, você consegue entender o que eles estão falando num podcast, ou mesmo no filme, mas você não consegue repetir. Já parou para pensar nisso? Você é assim? Você consegue entender o que eles falaram, você sabe o que eles falaram, mas você não consegue repetir. Por que que você não consegue repetir? Você acabou de escutar. Será que é porque você não entendeu? Não, às vezes você entendeu. Aquilo não está incorporado de você, incorporado dentro de você, de uma forma que te permita reproduzir aquilo. Então você não consegue falar naturalmente. Esse que é o negócio. Vou repetir isso de uma outra forma, tá? Você pode até entender o que alguém está falando com você, ou te perguntando, ou conversando com você. Mas se você não tiver recebido uma carga enorme de conteúdo antes na sua vida, você não vai ser capaz de responder naturalmente. Simplesmente porque a sua mente não tem nada para buscar, ela não vai buscar em lugar nenhum, ou tem muito pouco ali dentro para ela buscar e construir os pensamentos e as ideias e as frases. Por isso que você pode entender, mas não pode falar. Desse jeito, quando você melhora a sua habilidade do listening, você está, na verdade, melhorando todas as outras das suas habilidades. Consegue ver isso agora? A prática do listening te faz perceber, te faz entender e copiar algumas nuances, alguns detalhes de pronúncia, como entonação, connected speech. Sabe o que é connected speech? Já ouviu? Quando você pega lá, se você fica estudando muito por livro de gramática, você lê lá, and that is the one. E aí, quando você chega na vida real, a pessoa está falando, and that's the one. Hum? And that's what? Parece outra palavra, né? Mas isso é o connected speech.
Um nativo, ele acaba ligando alguns sons. Um outro exemplo bem básico, você chega lá, and I, e eu, né? Você chega na vida real, o que estão falando? An I. An I. Não. Simplesmente você não recebeu conteúdo suficiente dentro de você para perceber aquilo naturalmente. E aí você não consegue perceber o connected speech, entonação, ritmo, duração das vogais, posição da boca, sons específicos. Isso você só consegue quando você recebe uma carga muito grande de listening, entendeu? E eu vou te dizer o que fazer. Vou te dizer o que você vai fazer a partir de hoje para poder melhorar o seu listening, tá? A ideia é que você fique o mais exposto possível ao idioma, para poder pegar e apreender, incorporar e aprender. Eu não repeti a palavra, tá? Eu falei apreender, incorporar e aprender esses detalhes da linguagem. Você tem que estar exposto ao inglês, absurdamente exposto. E quando eu digo absurdamente exposto, absurdamente exposta, eu estou falando sério. É absurdamente mesmo. Você tem que bombardear o seu cérebro com o listening, com a prática do listening. Algumas pessoas até já viram o vídeo no qual conta a minha história, e eu disse lá, eu contei que um dos meus mentores, ele costumava dizer isso para mim. You need to bombard your brain. Você tem que bombardear o seu cérebro. Foi isso que eu fiz. É isso que você deveria fazer. Quando eu estava preparando para o meu IELTS, tinha dias que eu me lembro, eu fazia mais de 14 horas de listening por dia. Por dia. Tinha dia que eu fazia mais de 14 horas de listening. Claro que nem todo mundo é capaz de fazer isso todo dia, todo dia. Mas você tem que fazer o máximo que você conseguir. Aquele era o meu máximo em alguns dias. Você tem que fazer o máximo que você conseguir. Water. Eu vou te contar o segredo para melhorar o seu listening, tá? Vou te contar o segredo para você melhorar o seu listening até um nível avançado, por você mesmo, sozinho. Quer dizer, na verdade eu não gosto muito de chamar isso segredo, porque é mais como um, um caminho, uma receita, isso, uma receita para você seguir, tá joia? Então aqui vai, a receita para você melhorar o seu listening do zero, do básico até o avançado. Todo santo dia você vai escutar o máximo que você puder de conteúdo em inglês. É isso. Todo santo dia você vai escutar o máximo de conteúdo em inglês que você puder. É isso. É só isso que você tem que fazer. That's all you need to do. All you need to do. Tudo que você tem que fazer é isso. Agora preste atenção. É simples, mas não é fácil. É simples, mas não é fácil. Você vai ter trabalho duro para fazer. Isso aqui não é brincadeira. Mas não é brincadeira mesmo. E você vai ver. Se você já estiver fazendo isso, você vai entender. E se você for começar, você vai ver que não é brincadeira, é trabalho duro. Você precisa entender isso, você precisa entender que não é fácil. E provavelmente vai ser até dolorido para alguns. E vai levar tempo, vai levar tempo. Mas eu te garanto que vale a pena, tá? Não é que vai valer a pena só porque você vai se sentir triunfante no dia que você pegar o seu resultado do IELTS. Vai valer a pena porque você vai chegar a um certo nível de inglês que você vai poder colher o que você plantou, todo o trabalho duro que você fez. Você vai ser capaz de participar de conversas, interagir. Isso não tem valor. O valor é a tranquilidade de estar confortável no idioma. Se você fizer isso, você vai chegar lá. É inevitável. É assim que você vai melhorar e desenvolver o seu listening. Vai chegar o dia
que você vai ser capaz de reconhecer as palavras que eles estão falando, mesmo se você não sabe o que significa. Vou te explicar, vou te falar de novo. Você vai fazer o listening todo dia, do jeitinho que eu vou te falar já já. No início parece você está perdido. O que você entende? Você entende uma ou outra palavra no meio daquele bolo indefinido, aquela massa disforme de conteúdo. Parece que eles estão assim, ó, do, car, I am, você entende pedacinhos no meio daquilo tudo. Mas vai chegar o dia, se você fizer essa atividade que eu estou te falando, que você vai ser capaz de destacar as palavras que eles estão falando, mesmo se você não souber o que elas significam. Você vai lá, vai estar ouvindo a conversa e de repente vai falar "And then I was finally able to accomplish my goals." Você pode não saber o que é finally, você pode não saber o que é accomplish, você pode não saber o que é goals, mas você vai conseguir identificar essas palavras. Você sabe que ele falou aquela palavra, você ainda não sabe o significado, mas você sabe que ele falou aquela palavra. E é aí que entra uma outra atividade, vou deixar isso para um outro vídeo, que é o reading, como melhorar o seu reading do zero, que aí você vai ampliando o seu vocabulário. Mas isso é para outro vídeo, tá? A questão que você está provavelmente querendo me perguntar é como? Como eu faço isso? E a minha resposta é do jeito que você puder. Do jeito que você puder. Eu vou, claro, eu vou sugerir aqui algumas atividades do que eu considero mais fácil até a mais difícil, na minha opinião técnica, tá joia? Mas aqui vai uma recomendação breve antes da gente começar. Comece escolhendo algo, um tipo de conteúdo que você goste. Não vou dizer, pegue uma palestra sobre filosofia e escute. Não, 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 não. Se você não gosta de filosofia, nem de ouvir palestra, não tem motivo nenhum para você pegar palestra. Não tem motivo nenhum para você pegar uma aula sobre gramática. Não. Se você não gosta, não tem motivo, tá? Se você gosta de outros assuntos como romance, suspense, horror, ficção científica, é isso que você tem que pegar. Vá escolher, vá praticar com o que você gosta, tá? Outro fato relevante aqui que eu tenho que falar, você deve saber isso antes de começar, é você não vai entender tudo. Você não vai entender tudo. E está tudo bem. Está tudo bem não entender tudo. Você sabe por quê? Porque o seu objetivo durante essa fase, essa prática do listening não é entender tudo. Seu objetivo é ficar exposto. É só esse seu objetivo. Ficar exposto pelo máximo de tempo que você puder. Não se preocupe em entender tudo agora, tá? Outra coisa que eu quero falar é que é nesse momento também que você vai decidir qual é o sotaque que você quer ter. Qual é o sotaque que você quer ter? Se um sotaque britânico ou se um sotaque americano, tá? Como você vai começar a se expor de uma maneira absurda a informação em inglês, a conteúdo em inglês, é agora que você tem que escolher, porque o mais provável é que você acabe copiando o sotaque daquele conteúdo, daquele tipo de conteúdo, tá? Mas isso é um assunto de gosto pessoal. Isso é gosto pessoal. Se você gosta de inglês britânico, se identifica com o inglês britânico, acha bonito, se identifica com a cultura e gostaria de falar daquele jeito, comece a escolher conteúdo britânico para sua prática. Se você gosta de inglês americano, sotaque americano, se identifica com a cultura, acha bonito, comece a escolher sotaques americanos, conteúdos com sotaques americanos para sua prática. Tá joia? Prontos? O negócio é o seguinte. A primeira atividade que eu vou recomendar aqui são filmes. Filmes. Isso provavelmente é o melhor jeito de começar, tá? É o melhor jeito de começar.
Se você tá no básico, básico, básico do básico ali, eu acho que eu entendo, na minha opinião técnica, que filme é o melhor para você começar. E você pode começar, se você estiver nesse nível zerado, assistindo ao áudio em inglês, assistindo ao filme com o áudio em inglês e as legendas na sua própria língua, em português. Vai lá, coloca o filme lá para rodar com áudio em inglês, legenda em português. Depois, você vai voltar e vai ouvir e vai assistir ao filme de novo, dessa vez com a legenda em inglês. Depois, você vai voltar uma terceira vez e vai assistir ao filme com áudio em inglês, sem legenda. Já sei, já sei, já sei que vai ter gente que vai falar: Nossa, Simon, mas eu preciso ver o mesmo filme 3 vezes. Se você é uma dessas pessoas que estão me perguntando isso, eu vou te fazer uma outra pergunta. Você quer mesmo melhorar o seu listening? Você quer mesmo chegar ao outro nível de inglês? Porque é o seguinte, você tem que entender que você não está assistindo ao filme nesse momento por diversão. Você está treinando. Pelo menos no início, que você não tem o conforto com a língua, você não está assistindo por diversão. Você está treinando, isso é um treinamento, é diferente, tá? Se você não tem a capacidade de bancar um curso de inglês, ou aula particular, um tutor, ou nada disso, esse é o jeito mais fácil de começar e fazer sozinho, tá? E acredite, você não vai se arrepender. Confie no processo. Confie no processo, tá? Agora, se você já estiver ali no nível intermediário, aí você já pode pular a primeira etapa e já começa assistindo ali com a legenda em inglês, depois assista a segunda vez sem legendas, porque é ali que vai realmente acontecer a sua prática. O fato é que você deve passar pela terceira etapa, tá? Que é assistir sem legenda nenhuma. Porque ali que é o listening verdadeiro. Você não está lendo, você está só ouvindo, tá? As outras duas, assistir com legenda em português, assistir com legenda em inglês, são só para você não ficar perdido, não ficar perdida ali no meio, né? E por isso que assistir a filmes é a primeira atividade. Você pode fazer tudo de uma vez, né? Um filme, pronto. Não tem vários capítulos, né? E lembre-se, o foco não é entender tudo, é ficar exposta. Muito bem. Bom, vou deixar aqui algumas recomendações de filmes britânicos, tá? Porque é o sotaque que eu tenho e é o conteúdo que eu mais gosto. Então, vou deixar aqui algumas recomendações, tá joia? O primeiro filme que eu vou deixar aqui de recomendação para vocês é Harry Potter. Harry Potter. Esse aqui nem precisa de, de apresentação, né? Uma produção aí que já ganhou vários prêmios e vale a pena demais assistir. Os últimos eu não diria que são muito para crianças, né? Porque é meio obscuro, né? Aquela atmosfera ali, mas é excelente para poder praticar. O segundo é Lord of the Rings, Senhor dos Anéis, tá? Esse aqui também sucesso de bilheteria com atores assim extremamente bem qualificados e não, são espetaculares. Deve assistir. O próximo é 007 e eu estou indicando aqui os 4 filmes, tá? Na verdade, os 4 filmes com o ator Daniel Craig. Excelente, excelente, excelente e não deve estar fora da sua lista. A segunda atividade que eu vou falar agora, que é a atividade um nível acima, tá? Aqui são as séries. São as séries. Essa eu considero um nível mais alto na dificuldade, porque são vários capítulos. Então, se a pessoa não está num nível um pouco mais alto, ela pode ficar perdida, né? Ali no meio da história. Esse eu já recomendo para quem está no nível intermediário, porque eles conseguem ali manter, conseguem não ficar tão perdidos, né? Porque nos capítulos todos ali da série. Mas presta atenção, você não precisa tomar isso que eu estou te falando como verdade absoluta.
Se você está no básico, você acredita que você é capaz, você quer testar, vai lá, faça. Isso aqui não é a verdade absoluta. Só você sabe, só você vai saber o que é bom para você. Eu estou dizendo aqui o que eu fiz, tá? Mas fique à vontade, você tem mesmo que testar e treinar várias coisas, tá joia? Mais uma vez, antes de eu falar as recomendações, lembre-se, o foco não é entender tudo. O foco é ficar exposto, tá joia? Eu já disse uma vez aqui, nessa aula, você pode escolher conteúdo britânico ou americano. Vou mostrar para vocês algumas séries britânicas do meu próprio gosto. A primeira é The Crown. The Crown. Essa série você acha facilmente na internet ou Netflix. E essa conta simplesmente a história de uma das mulheres mais importantes do Reino Unido, se não do mundo, a Rainha Elizabeth. E é simplesmente assim um deleite para quem gosta de história. É excelente e o nível de inglês que eles usam é bem claro, tá? A segunda série que eu vou indicar aqui é Luther. Luther. Essa é uma outra série britânica e, como já é de se esperar, uma excelente série britânica de detetives, tá? E ele aqui, essa série aqui tem um ator que eu simplesmente admiro. Ele é impecável. Idris Elba é o nome dele. Vale a pena demais, tá? A terceira série que eu vou recomendar é Paranoid. Paranoid, outra série britânica, outra série de detetive, né? Mas essa tem só uma temporada. E essa aqui, ela tem não só o próprio Idris Elba nela, como também uma outra atriz muito estimada, Indira Varma. Não sei se vocês conhecem Indira Varma pelo nome dela mesmo, mas você pode conhecer ela por um outro personagem que ela fez em Game of Thrones. Ela era Elyria Sand. Lembra dela? Pois bem. A próxima série que eu vou indicar é, de fato, Game of Thrones. Esse aqui quase todo mundo conhece, mesmo se você não viu, você já ouviu falar. Então, o fato é que essa aqui é uma das favoritas sempre. Mas esteja preparado para ouvir diferentes sotaques, diferentes variantes do sotaque britânico ali dentro, tá joia? A última série que eu vou indicar é Black Mirror. Black Mirror. Essa é uma série, é uma distopia, né? A história é uma distopia, uma ficção distópica, né? E cada episódio traz um assunto diferente, né? Muito embora alguns episódios possam ser um pouco desconcertantes, né, para as pessoas mais sensíveis aí, porque o que eles fazem é eles alongam a ideia de como a nossa tecnologia pode influenciar nossas vidas, eles vão muito longe nessa ideia, para o bem e para o mal. Então, apesar disso, simplesmente inteligente e vale a pena ver, tá joia? Vamos falar agora da terceira e última atividade que eu vou recomendar. A terceira atividade é podcasts. Agora a gente está falando aqui, na minha opinião técnica, do que é o melhor conteúdo para praticar o seu listening. Podcast. E por que eu estou falando isso? É um, é um nível de conteúdo que você encontra é absurdo. Tem podcast de praticamente qualquer coisa. Mas o fato de ele ser, na minha opinião técnica, o melhor conteúdo para você praticar o seu listening vem com um aviso aí. É o topo da dificuldade, tá? E por que, que ele é o topo da dificuldade? Porque você não está vendo a pessoa falar. Você não está vendo ali a boquinha mexendo para você fazer uma leitura labial. Você está dependendo exclusivamente dos seus ouvidos, tá? Mas como eu disse, é aqui que você encontra material sobre qualquer conteúdo praticamente. Filme, música, literatura, poesia, cozinha, filosofia, arte, aprendizado de idioma, livros e inúmeros outros, tá joia? Lembre-se, o foco não é entender tudo no início. O foco é ficar
exposto. Então não fique bravo consigo mesma, se você não entender tudo no início, tá? Esse não é o foco. O foco é que você fique exposta, tá joia? Vou recomendar aqui alguns podcasts que têm o sotaque britânico, né? Vou indicar os que eu mais ouço, tá? E eles são realmente incríveis. Eu já ouvi dezenas de podcasts, e esses aqui são os meus favoritos, tá? Eu estou até planejando fazer um outro vídeo sobre como usar podcast para melhorar as suas habilidades, né? Mas isso é para depois, não agora. E eu não vou nem mencionar aqui o meu podcast, né, que é o Blimecast. Esse é onde eu trato ali dos assuntos de como você pode usar estratégia na hora do seu IELTS, do speaking do IELTS, né? É isso que eu faço ali no Blimecast. Então, se você não conhece, vai lá, tá no Spotify, tá no iTunes, procure lá, você vai achar. Mas eu vou começar indicando aqui o meu favorito, Luke's English Podcast. Esse é simplesmente o melhor podcast que você vai ouvir na sua vida inteira. O Luke, ele é um professor britânico, ele vive na França, mas ele vem fazendo o podcast dele há 10 anos. Tem mais de 670 episódios. 670 episódios. E cada episódio, em média, tem mais de 1 hora, o que é excelente por quê? Praticar o seu listening, é isso que você precisa, de conteúdo, tá? E ele não é um podcast que fala, hoje nós vamos falar sobre verb to be. Não, ele fala de tudo nessa vida, por isso que ele é fantástico, tá? O segundo que eu vou indicar aqui é The Mystery Hour, with James O'Brien. Esse é o nome do podcast, The Mystery Hour, with James O'Brien. Esse aqui é outro incrível também, como diz o próprio James O'Brien, né? Your weekly opportunity to improve your knowledge, a sua oportunidade semanal de melhorar e aumentar o seu conhecimento. O que acontece nesse podcast é o seguinte: ele é um programa de rádio e aí eles fazem o podcast dele, mas alguém liga com uma pergunta, por exemplo, por que a gente bate palma em sinal de aprovação? E aí, durante o programa, outro ouvinte liga com a resposta. E aí vai acontecendo essa relação aí, tá? E é garantido que você vai rir alto pelo menos uma vez, porque é muito bacana mesmo. E outra coisa é que você vai ter a oportunidade de ouvir o inglês de verdade, porque às vezes as pessoas estão ligando no carro, dentro do carro, no trânsito, aquela barulhada. Então, é uma oportunidade de você treinar o seu listening com barulho no fundo. É espetacular, tá? O próximo podcast que eu vou deixar aqui é I Will Teach You a Language. I Will Teach You a Language. Esse podcast é do Ollie Richards e ele é um poliglota que fala 8 idiomas, tá? O podcast dele tem uns episódios ali curtos e médios, então se você não tem muito tempo, às vezes você está ouvindo no deslocamento para o trabalho, alguma coisa assim, esse é excelente para isso, tá? E ali você pode desenvolver não só as suas habilidades de inglês, né, as suas habilidades com a língua, mas também o seu mindset, a sua mentalidade para aprender os idiomas, porque esse podcast ele é feito para nativos, ele é feito para quem já fala inglês. Então, ali você vai ouvir conteúdo de inglês de verdade. Não é para quem está aprendendo, tá? O próximo chama The Infinite Monkey Cage. The Infinite Monkey Cage. Esse é para os amantes da ciência. Eles trazem alguns palestrantes para poder discutir sobre assuntos variados, mas de uma maneira bem leve e divertida. Esse é espetacular e você ainda aprende no meio do processo, tá joia? O próximo que eu vou falar é o Desert Island Discs. Desert Island Discs. Esse é um podcast da BBC e ele acontece desde 1942. Claro que não era um podcast desde 1942, ele era um programa de rádio e aí eles não regravaram, eles pegaram todos os programas que tinham acontecido e fizeram podcast. Então você pode ouvir os arquivos
do passado, tá? Se você gosta de música, você vai amar esse aqui. O que acontece aqui é o seguinte: cada episódio eles trazem alguém interessante, às vezes atores e atrizes famosos, e aí eles fazem um jogo imaginário, né? Como se eles fossem mandar eles para uma ilha deserta. Só que eles podem escolher 8 discos, né? 8 músicas, um livro e um item extravagante, qualquer um que eles queiram, né? Levar com ele para a ilha. E aí eles vão conversando durante esse processo sobre a vida da pessoa. É espetacular, tá? Inefável esse aqui. Não tem como descrever só com palavras, não. Você tem que ir lá e ouvir mesmo, tá? Bom, o último que eu vou falar, o último podcast que eu vou falar aqui, chama-se Unexplained. Unexplained. Agora, esse aqui, eu tenho que dizer, ele não é para todo mundo, porque esse podcast é um podcast sobre eventos da vida real, coisas misteriosas, que geralmente fala de assombração, fantasma, tudo que deixa a gente até arrepiado, até o osso, que para mim é excelente, eu adoro, e é bem revigorante, mas não é para todo mundo. Você é assim também? Você gosta disso? Se for, é esse que você vai querer ouvir, tá? Mas já fique avisado desse aí. Esse provavelmente é o podcast mais famoso na internet sobre esse assunto, tá? Beleza, beleza. Agora que eu já te disse o que fazer para melhorar o seu listening, como? Você já disse? Já? Mas não tem mais nada? Não, não tem mais nada. É isso. É simples, mas não é fácil. Tá? Agora que eu já te disse o que você vai fazer com o seu para melhorar o seu listening do zero, você só tem uma coisa para fazer. Agora, começar. Não tem mais desculpa. Você não tem mais desculpa. Você tem que começar. Vai ser difícil. Já estou te falando. Algumas vezes vai ser difícil, até dolorido, tá? Mas depois de um tempo, você vai se você insistir, você vai começar a perceber que você está ficando mais confortável. E você vai percebendo, na verdade, que funciona. Que funciona, tá? E você não precisa, na verdade, questionar isso, se funciona ou não, porque já funcionou comigo, já funcionou com muitos alunos. Então, na verdade, você tem que ir lá e testar com você, tá joia? Lembre de ser consistente. Você tem que ouvir conteúdo em inglês todo santo dia, pelo máximo que você puder. Mesmo se o seu máximo seja 20 minutos. Você tem que fazer. Apenas faça, tá? E eventualmente você vai aí colher todos os benefícios de ter um listening avançado no idioma, tá joia? Eu espero que eu tenha ajudado vocês hoje de novo. Eu vou ficando por aqui. Se você ainda não conhece o meu perfil no Instagram, vai lá me seguir. Não sei onde você está tendo contato comigo, se é no YouTube, se é no Blimecast, se é no Instagram, no Facebook. Se algum deles, se você não conhece os outros, vá lá, comece a me seguir, comece a acompanhar para receber mais conteúdos como este, tá? Vou ficando por aqui, and I see you in the next videos. Cheers!